7º ano. Meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as frações e seus significados. Até então, a gente pôde aprender um pouco mais sobre os números, o conjunto dos números naturais, né, que é aqueles que a gente, a princípio, a história que se conta é que eles foram utilizados para a contagem, né, a principal utilização no cotidiano. Depois tivemos a necessidade de criar o conjunto dos números inteiros devido ao sistema monetário, à impossibilidade dos números naturais registrarem, por exemplo, dívidas. Então, aí tivemos o surgimento dos números negativos. E para poder pular para outro conjunto ainda mais importante, que a gente vai ver na semana que vem, a gente precisa falar da ideia de frações. Mas, né, o que é essa tal fração, Carol? Para poder ter uma ideia, eu coloquei aqui a ideia que sempre é passada para a gente durante os anos de aprendizado, que é uma pizza, né? Então, tem uma pizza particionada e a gente vai ver mais para frente o que essas frações, né, essas partes aqui, significam em relação à fração. Certo? Então, vamos trabalhar o conceito inicial de fração. E qual que é a ideia por trás de iniciar esse conceito de fração? Então, digamos que eu tenho um todo aqui no caso, digamos que eu tenho uma pizza. Então, eu peguei a minha pizza e particionei ela, né? Parti ela em 8 pedaços, em 8 fatias. E aí, digamos que eu comi 3 fatias. Então, aqui eu comi uma fatia, comi 2, aqui. Opa! 3 fatias. E aqui eu já comi 4, né, fatias. Então, vocês conseguem pensar um pouco para mim como que a gente representaria esses números, né, essa parte, né, que me sobrou, né, da pizza que eu não comi com o conjunto dos números naturais ou dos números inteiros? E aí, vocês conseguem pensar? Aposto que vocês responderam, né, que não é possível fazer isso. Então, aí que a gente vai começar a estudar a fração. E aí, a ideia é pegar o todo, né, e vou partir esse todo em partes iguais. Então, percebam que né, o desenho, ele mostra isso, mas afirmo para vocês que todas essas partes aqui, cada fatia da pizza, ela é uma parte igual do todo. Ou seja, se eu fazer 8 pedaços, 8 fatias de pizza, vezes 3, né? 3 pedaços, né, do todo, mais os outros 5 que sobraram, isso aqui tem que me dar o todo, certo? Então, aí, como que vai entrar a fração nessa questão? Então, digamos que eu tenho aqui novamente esse pedaço, essa pizza, e que eu tenha comido 3 fatias. E aí, como que a gente vai representar essa parte que eu não comi? Então, vamos anotar aqui para poder deixar explícito, parte que sobrou. Então, quem que seria essa parte de sobrou utilizando essa tal de fração? Então, eu vou indicar aqui na parte de cima a quantidade de partes, né, partes iguais que ficaram, certo? Então, assim, suponhamos que aqui no caso aqui são 5 fatias que sobraram. Mas se eu tivesse pintado aqui, por exemplo, então seria o número de partes, né, de partezinhas aqui iguais que eu pintei, certo? E aí, embaixo, né, eu vou representar isso, né, fazer os 5. Então, o que eu tenho que sobrou, usando essa barrinha aqui. E embaixo eu vou colocar a quantidade de partes iguais que o meu todo foi dividido. No caso aqui são 8. Então, quer dizer que a fração, né, a parte que sobrou da minha pizza aqui, eu posso representar pelo número fracionário 5 oitavos. Então, a gente lê assim, né? 5 oitavos. Mas o que é isso aqui, né? O que é esse 5 barra 8? Então, esse 5 barra 8, ele é chamado de fração, né? Esses 5 oitavos. E aí, é o que a gente vai usar para poder introduzir o outro conjunto, né, que é os racionais, na semana que vem. Então, aqui, se eu fosse representar essa aqui, essa segunda opção aqui,
qual que seria o número? Então, seria os 5 oitavos que eu já sei, né? Mas aqui, nesse terceiro caso, eu não tenho, né, 5 fatias sobrando, tem apenas 4. Então, o que vai ser? Então, o que eu tenho ainda, barra o todo, né? A quantidade de partes que o todo foi partido igualmente, certo? Então, a ideia inicial de fração é essa. Então, fração eu vou sempre tomar uma parte, né, que eu considerei que está sobrando de um todo que foi particionado em partes iguais, certo? E aí, para poder entender a estrutura da fração, a gente vai ter que nomear alguns carinhas, né? Então, esse 5/8, 5 oitavos, a parte de cima eu vou chamar de numerador da minha fração. Então, a parte de cima, toda vez, por exemplo, 1/2, o 1 é meu numerador, 2/4, o 2 é meu numerador. Então, a parte de cima é sempre meu numerador e a parte de baixo é meu denominador, certo? Mas quem que é esse tal de numerador e denominador? Então, o numerador, como a gente mencionou anteriormente, ele vai indicar quantas partes elas foram consideradas, ou seja, quantas partes me sobrou do todo. Então, quantas partes eu pintei, ou quantas partes não foram comidas, né, de fatias. E aí, o denominador, ele vai indicar em quantas partes iguais a minha unidade, né, o meu todo, ele foi dividido. Então, aqui a gente está partindo coisas inteiras. Percebem que a gente tinha comentado na aula do MIT que a gente não podia partir, né, com a ideia de inteiro, partir a abelhinha? Então, aqui, nesse caso, agora a gente vai começar a poder partir, né, as coisas. E aí, existem várias situações em que a gente pode tratar das frações, certo? Então, aqui tem 4 exemplos muito interessantes no PET e eu trouxe eles para poder a gente falar um pouquinho melhor deles. A primeira é a ideia de parte de um inteiro. Então, digamos que eu tenho, né, um todo e eu queira, né, considerar uma parte dele. Então, vamos ler a situação que o PET fala. Em um sábado, Rosine gosta muito de chocolate e em um sábado resolveu fazer um bolo retangular de cenoura com cobertura de chocolate. Em seguida, dividiu o bolo em 5 pedaços e levou para o seu amigo Lucas 3 desses pedaços. Então, qual que seria a fração que representa o número de pedaços que foram levados para o amigo, né, de Ronise, o Lucas? Então, a fração, se eu considerar aqui o desenho, eu vou, né, colorir 3 partes, certo? Então, eu vou colorir a primeira parte, um pedaço, vou colorir o segundo e vou colorir o terceiro. Então, esses 2 foram que sobraram para Ronise. Então, quer dizer que quantas partes eu colori? 3. Barra, quanto que é o todo? Foram 5 pedaços. Ou seja, a fração que indica, né, essa situação é o 3/5, ou seja, eu parti um todo. Então, essa é a primeira aplicação, né? E aí, a segunda é a ideia de quociente, então, a ideia de dividir algo. Então, a situação é a seguinte: em uma viagem para Ouro Preto, Gabriel levou 8 pacotes de salgadinhos para comer ao longo de 4 dias de estadia. Se ele comeu a mesma quantidade de pacotes por dia e não sobrou nenhum pacote ao final do 4º dia, podemos afirmar que essa quantidade foi igual a 8 dividido por 4, ou seja, 2 pacotes por dia. Ou seja, eu peguei o todo aqui, né? No caso, que é a quantidade total de pacotes de salgadinhos, que já é o igual, né? Cada um é igual ao outro, considerando aqui. E aí, ao longo de 4 dias, se a gente supõe que foi comido a mesma quantidade, então quer dizer que em 8 dias eu parti em 4, né? Então, eu peguei 8 e parti em 4. Então, quer dizer que cada dia teve 2 partezinhas, ou seja, 2 pacotes. E aí, a terceira é a ideia de razão. Razão é uma fração que tem como objetivo comparar grandezas. Então, quando a gente aprende um pouco mais, né, aprofunda os aprendizados em relação à fração, então a gente já pode comparar grandezas, porque com os números naturais e os inteiros a gente pode fazer isso, só que numa quantidade menor, digamos assim, com um grau menor. A gente não pode comparar números que não são inteiros
E aí depois a gente vai ver essa questão que o racional ele amplia esse contexto, né? Então aí em uma turma uma professora perguntou aos seus 29 alunos se já tinham lido o livro do Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? Desse autor aí. E ela obteve o seguinte resultado: 17 já leram e 12 não leram. Portanto, a razão entre os alunos que já leram e o total de alunos nessa ordem é igual a. Então, quer dizer que ela pegou quem já leu, então quem já leu considere que é aí o que está sendo colorido. Então, 17, certo? É o que eu tenho. E o todo, então, quantos alunos são o total de alunos, né? 29. Ou seja, então aqui é 17 que leram e o total de alunos. Então, quer dizer que essa fração, ela está comparando a grandeza, o quê? Em relação ao quê? A quantidade de alunos que leram em relação à sala toda, certo? E aí, a gente está comparando duas grandezas. Então, a ideia de operador, que é a última. A turma do 7º ano é formada por 42 alunos, e 2/7 deles já estão aprovados. Para encontrar o número de alunos aprovados, basta calcular 2/7 de 42. Lembre-se que para calcular uma fração de um valor, lembremos que o significado de, né, ele vai ser multiplicado por. Ou seja, se eu tenho um todo e quero obter quanto de uma certa fração corresponde a esse todo, então basta que eu pegue essa fração, né, e multiplique pelo todo que eu quero obter. Então, 2/7 vezes 42, ele vai ser a mesma coisa que o quê? Que 2 vezes 6, certo? Porque aqui eu posso simplificar, olha, aqui por 7, né? Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 1, então vai ficar 2 sobre 1. E 2 vezes 6 e 1 vezes 1, que é 1, né? Então, 2 vezes 6, 12 alunos, ou seja, 12 alunos é o que corresponde a 2/7 da sala. Então, aí a ideia de poder comparar no sentido de obter uma certa fração e poder fazer o estudo dessa fração em relação ao todo. Então, digamos, por exemplo, que eu faça um financiamento e pague metade, e aí eu consiga fazer um outro pagamento de 1/3 desse valor. Então, aí, se eu tenho acesso a esses valores, eu consigo fazer, né, através dessa questão do multiplicado por, obter quais que são esses valores que eu vou ter que pagar, certo? E aí, a ideia principal para fechar a semana 5 do PET é que a gente consiga comparar frações, certo? Então, para comparar fração, a gente viu que lá quando a gente vai falar de fração, eu sempre vou ter um carinha lá em cima, que eu vou chamar de numerador, e o carinha lá embaixo, que eu vou chamar de denominador. Então, para comparar e ordenar frações, né, ou seja, números fracionários, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar, né, esses dois componentes. Então, pode acontecer três coisas, na verdade, né? Os numeradores, eles podem ser iguais, os denominadores podem ser iguais e os numeradores diferentes, né? No caso. E o terceiro caso é que nem, né? Os denominadores são diferentes e os numeradores também. Então, vamos trabalhar cada caso separadamente. Então, se os numeradores forem iguais, então quem que vai ser o maior? O maior será o que tem o menor denominador. Ah, tá, mas não tá, eu não consegui entender o porquê. Então, digamos que, por exemplo, eu tenha 7/8 e 8. Espera só um minuto. Eu tenho 7 décimos e 8 décimos. E eu queria comparar essas duas frações. Ou seja, eu peguei lá um bolo, parti em 10 pedaços e primeiro eu quero ver se é maior eu comer 7 de 10 ou 8 de 10. Então, se vocês pensam aí na pergunta que eu fiz, é óbvio que o maior, né? O maior ele vai ser... Nossa, gente, desculpa. Aqui no caso, esse caso aqui que eu tô falando, ele é do segundo, né? Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Então, os numeradores são iguais.
Então, se eles são iguais, a gente pode pegar o 2/5 e 2/7. Então, fiz um bolo lá. Primeiro eu parti ele em 5 pedaços e comi 2. E na segunda vez que eu fiz, eu parti em 7 pedaços e comi 2. Então, em qual, né, que eu comi a maior quantidade de bolo em relação ao todo? Então, pensem o seguinte. Quando eu parto, né, em menos quantidade, o 2, ele tá quase na metade do bolo. Mas agora, se eu pego o 7 e divido por 2, por exemplo, eu tenho 3, né? 3 montinhos e ainda me sobra 1, certo? Então, essa quantidade aqui de bolo, ela vai ser maior que a segunda, ou seja, o 2/5 ele vai ser maior que o 2/7, certo? Porque aqui eu tenho a mesma quantidade de partes, mas aqui o todo, ele vai, por ser maior, eu vou pegar uma quantidade menor, certo? Pode ter ficado um pouco confuso, mas vamos fazer outro exemplo aqui. 3/10. Outra coisa para vocês observarem e começarem a utilizar a calculadora é pegar, né, fazer essas divisões na calculadora e obter e fazer uma transformação para obter o número em decimal. Então, se vocês obterem um número em decimal, vai ser muito mais fácil de ver, certo? Isso na calculadora, mas depois vocês vão aprender isso, certo? Então, quer dizer aqui que pela regrinha, o 3/10 é maior que o 3/17. Ou ainda, o que a gente pode falar? Que o 3/17, ele é menor que 3/10, certo? E aí, a segunda hipótese é se os denominadores forem iguais. Então, o maior número vai ser o que tem o maior numerador, certo? Então, aqui entra naquela questão que eu havia falado primeiramente com vocês. Então, digamos que eu tenha, né, um bolo e particionei ele em 10 fatias. E aí, na primeira vez que eu fiz, eu parti a mesma quantidade. Na primeira e segunda vez que eu fiz. Na primeira vez que eu fiz, eu comi 7. E na segunda, eu comi 8 pedaços de 10. Então, que vez que eu comi mais bolo? Foi na segunda vez, né? Porque eu comi 8 pedaços e na primeira vez eu comi 7. Então, é bem assim, se vocês pensarem, vai ser bem fácil de assimilar essa questão de comer ou de colorir, certo? Então, 8/10 é maior que 7/10. Ou seja, quando eu tenho denominadores iguais, então quem tiver o maior numerador vai ser um número maior, certo? E aí, outro para finalizar, para vocês fazerem junto comigo. Então, se eu tenho 2/3 e 1/3, quem que vai ser maior segundo essa regrinha? O 2/3, isso mesmo. Então, 2/3 é maior que 1/3, certo? E para finalizar, temos o caso em que os dois denominadores são diferentes, certo? Então, se os denominadores forem diferentes, iremos colocar as frações com o mesmo denominador e depois comparar como no caso anterior. Comparar no caso anterior, e isso para a gente é comparar apenas os numeradores. Então, para poder entender como que eu vou colocar isso sobre o mesmo denominador, vamos pegar as seguintes frações para comparar. 2/3, 5/2 e 7/8, certo? Então, para poder calcular, colocar todos sobre o mesmo denominador, a gente vai usar o MMC. Vocês lembram? Mínimo múltiplo comum. E aí, vocês lembram como que faz para poder calcular? Então, a gente vai pegar esses 3 números e fatorar em números primos, certo? Então, 2, 5, 7, faço um risco aqui e vou fazer 8, né? E vou fatorar em fatores primos. Então, aqui, 2 divide 2, então aqui fica 1, o 5 não divide 2, e aqui 8 divide 2 sobra 4, então vou repetir novamente porque ainda tem múltiplo de 2. Então, aqui vai ficar 1, aqui 5 e aqui 2, certo? 4 dividido por 2, 2, e tem ainda múltiplo de 2, então vou repetir. 1, aqui é 2, né, gente? Eu tô fazendo dos números errados.
Tô bem desatenta hoje. E aí eu tenho o 3, o 2 e o 8. Agora sim, a gente pega os denominadores, né? Então, aqui eu tenho múltiplos de 2, então eu vou dividir primeiro por 2. Então, 3 não divide, aqui fica 1 e aqui fica 4. Então, eu vou repetir novamente o 2, porque ainda tem múltiplos de 2. Então, vai ficar 3, 1, 2, certo? 4 dividido por 2, 2. E aqui 2 novamente, para poder sumir o último. Então, vai ficar 3, 1, 1. Então, para sobrar aqui todo ficar 1, só falta o 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E aí, acabou a fatoração. Então, aqui quer dizer que meu MMC é 3 vezes 2 elevado ao cubo, ou seja, isso aqui é igual a 24, certo? Então, o MMC desses números é 24. Então, eu vou pegar esses três números e vou fazer a seguinte coisa, essas três frações. Então, eu tenho 2 terços e eu quero fazer com que isso aqui seja uma fração equivalente e a parte de baixo seja 24, que é o MMC. Então, o que eu preciso fazer com o numerador para poder chegar na mesma proporção que eu fiz aqui no 24? Então, de 3 para 24, o que eu tenho que fazer é multiplicar por 8, certo? Então, aqui em cima, no numerador, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou multiplicar por 8. Então, 2 vezes 8, 16. E aí, o próximo é o 5 meios. Então, 5 meios, para a parte de baixo e até o 24, do 2 para o 24, eu tenho que multiplicar por 12. Então, o numerador eu também irei multiplicar por 12. Então, aqui vai dar 60, certo? E por último, os 7 oitavos. E aqui eu quero passar para um numerado certo numerador e o 24, certo? Então, de 8 para 24, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3. Então, multiplico por 3 aqui. E aqui por cima, em numerador, multiplico por 3 também. Então, 7 vezes 3, 21. Então, percebam que agora estão todos sobre o mesmo denominador. E pela regrinha anterior, o maior número vai ser aquele que tiver o maior numerador. Então, qual deles tem o maior numerador? O 60, né? 60 sobre 24. Então, ele é a maior fração. Então, logo abaixo dele, quem que é? O 21, certo? Então, 21 sobre 24. E por último, que vai ser o menor de todos, o 16 sobre 24. Então, como essas frações são equivalentes, depois a gente vai trabalhar mais esse conceito, isso implica para a gente que a que corresponde a 16 sobre 24, que é o 2 terços, vai ser menor, o 2 terços vai ser menor que a que corresponde a 21 sobre 24, ou seja, 7 oitavos, e essa aqui, por sua vez, vai ser menor que os 5 meios, que é a que representa a fração equivalente a 60 sobre 24. E com isso a gente finaliza o conteúdo do PET da semana 2, PET 2 da semana 5. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Não se esqueçam de assistir nossos vídeos e acompanhar a gente nas redes sociais.